Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor. Peço o seu like, a sua inscrição e também que ative o sininho. Vamos que vamos agora no nosso fundo Mogno Capital MGCR11, Mogno CRI Multi Estratégia, relatório mensal. Esse relatório saiu agora em julho, mas ele é de maio, está um pouco atrasado, mas a gente vai ver também as perspectivas futuras, como é que tem sido a performance do fundo, que no curto prazo tem sido bem bacana, tá bom? Então a gente vem aqui no site FIS.com, que a gente vai pegar bastante informação, mas quando a gente vê aqui uma foto pictorial em um ano, você vê que ele teve a sua pernada de baixa, como quase todos os fundos, estabilizou aqui em janeiro até abril desse ano, e tendo uma lateralização, e agora subiu com força aí, chegando bem próximo ao topo ali dos R$ 90, na casa dos R$ 90 no curto prazo, né? Que eu digo um ano, eu acho que ainda consideram um curto prazo. Tá bom, pessoal? Então, será que ele vai continuar subindo? A gente vai ver aqui. E é isso que a gente vai ver até o final do vídeo. Se você tem esse fundo, já comenta aqui se você gosta dele, como é que acha de perspectiva, para a gente poder também estar compartilhando as informações. Quando a gente vai ver aqui nesse site, nós vemos que ele tem um desempenho muito bom, um dividend yield de 14,1 para um fundo que está negociando abaixo do seu valor patrimonial, é bem bacana. O fundo de papel puro, ele vale muito, o valor patrimonial conta muito para o fundo de papel. Então a gente já pode partir dessa premissa. Se ele está pagando mais do que a Selic, já está valendo o desempenho nesse ano. Então, o último rendimento dele foi 1,04, isso no fechamento, tá bom? E nós temos o patrimônio dele bem pequeno ainda, 129 milhões. Tem muita gente que não gosta de investir em fundos com patrimônio. Como não tem tanto dinheiro investido, eu não me preocupo muito com isso. Acima de 100 milhões de patrimônio, eu estou entrando se as perspectivas forem boas. Então, você vê que ele tem um rendimento de dividend yield de 1,18, o que é bem bacana, acima de 1%, ainda mais que a Selic. Quando a Selic estava muito alta, ainda está alta, mas como ela estava subindo, você queria ali um prêmio de risco maior. Então, você queria um fundo que pagasse 1,2, 1,1. Agora, como a Selic já está baixando, eu quero um fundo que cerca de 1% ao mês, ou um pouco mais, de papel já está ótimo para mim. Então vamos ver, quando a gente ver aqui, então o desempenho está muito bom. Se você for ver aqui, vai bater os R$ 91 aí, pela análise gráfica vai falar isso. Mas quando você analisa em 5 anos, aí não fica tão legal assim não, porque você pode projetar aqui uma LTB de longuíssimo prazo. E a gente, nesse caso, pode ser que ele já... Vou fazer aqui uma retinha aqui, para a gente puxar essa linha aqui, ó. Você vê que ele pode ter vencido essa LTB. Claro que ainda está um pouco de recente para a gente falar isso, né? Ele vai voltar aqui. Então, nessa perspectiva, uma compra ali na base dos R$ 84,00, 83, seria uma boa compra. Isso se a gente ver a saúde do fundo e estabelecer que ele vai continuar valorizando o seu dividendo. Então vamos ver, vamos prosseguir. Então ele tem 12 milhões em caixa, que eu acho bem bacana, uma liquidez de quase 300 mil, acima de 100 mil eu estou entrando porque eu tenho pouco capital investido. Se eu tivesse 30, 40 mil, 50 mil somente nesse fundo, aí uma compra, uma venda iria balançar o mercado. Então aí não é o caso. R$ 90 de valor de patrimonial por cota, e nós temos somente um pouco mais de 4 mil cotistas e não há participação no IFIX. Tá bom, pessoal? Então você vê que eu invisto em alguns fundos que eles não são tão falados, né? Eu prefiro sair do senso comum. Essa é a minha maneira de investir. Esse fundo ele não é tão jurássico, ele tem pouco tempo na bolsa, nasceu aqui em 2020, com a Selic baixa, subiu bastante em 2023. Está mais ou menos na média de 2022. Eu não creio que vá ter um patamar muito maior do que esse dividendo aqui não, tá bom, pessoal? Então vamos prosseguir. Você vê que a base de cálculo ele tem se mantido nessa faixa aí dos próximos a R$ 1. Estava aí no começo do ano, por isso que ele ficou estabilizado bastante tempo, na faixa dos 86, já estava aumentando, e agora a gente tem esse novo patamar de R$ 1,90, que parece que vai se continuar, mas a gente vai ter que ler o relatório para saber isso. Então, partindo para o relatório, já primeiro adendo que eu não gosto tanto, eu acho o amadorismo um pouco da Mogno. Esse relatório só ser liberado agora com informações de maio, mas vamos deixar quieto.
que nós temos que o objetivo do fundo é totalmente CRIs, tá bom? Então isso eu gosto de ter um fundo de papel mesmo, não fica mesclando muito. O MOG no capital, taxa de gestão 0,7, uma taxa de gestão justa, que eu considero, e tem uma taxa de administração de 0,20 sobre o valor patrimonial e não a taxa de performance. Nós temos aí o dividendo do mês, do outro mês foi 0,96, quando fechou esse relatório, né? Temos esse patrimônio líquido, cota patrimonial que nós já falamos. Quando a gente vai ver aqui nas distribuições dos CRIs, nós temos aqui bastante CRIs, com uma duration média de 3,9, quase 4 anos, então eu acho uma duration bacana, e de porcentagem, nós temos muitos fundos com rate B e A, e praticamente todos indexados IPCA. Nós temos aqui o IPCA mais 9, IPCA mais 8, IPCA mais 6, então tem bastante variação e tem um CDI bacana. Por isso que eu acho que ele performou bem. CDI mais 4,75, CDI mais 6% chegou a ter aqui no Caparaó, então bem bacana. Então por isso que ele tem rendido bastante. Eu não gosto muito dessa exposição aqui do Oba Hortifruti, com 12% do seu patrimônio líquido. Eu não sei porquê, porque para mim teria que estar algo em torno de 5, 6% no máximo. Então você vê aqui, vamos ver como é que esse Oba Hortifruti está performando, que o Oba Hortifruti varejo, nós temos vários aqui que ele comprou IPCA mais 6, nem é tão bom esse IPCA, né? Nós temos aqui no mercado, consegue facilmente IPCA mais 7, e aqui a gente tem, vamos ver se tem mais algum desse, o Oba Hortifruti 6,4, então vamos ver qual é a duration dele, 4,55, então tem uma duration maior do que a média. Então, ele ainda vai continuar bastante tempo exposto a esse hortifruti que não deve performar tão bem. Mas vamos lá, a alocação estratégica nós temos 77% em CRI, ele também tem em outros fundos e caixa 10%. Ele tem bastante caixa, então eu acho que ele tinha que estar liberando mais esse caixa aí, já alocando, aproveitando para alocar, porque depois pode ser tarde demais. Talvez ele aloque mais em fundo imobiliário, por isso que aumentando essa porcentagem em fundo imobiliário. Então nós temos aqui o rating e segmentos também bastante variáveis e diversificados. Nós temos aqui 88% na estratégia de indexador de IPCA e 12% CDI. Eu acho bacana ele estar a maior parte em IPCA, porque no geral investimentos atrelados em IPCA mais um prêmio de risco geralmente geram mais renda para o cotista do que o CDI puro, ainda mais agora que estamos em queda de CDI, pelo menos perspectiva de queda no segundo semestre. Temos aqui uma diversificação bem bacana, eu gostei dessa diversificação, bem fatiada aí, está certo que muito atrelado ao varejo, que ainda vai sofrer um pouquinho, residencial que está se recuperando bem, logística está muito bem, hotelaria e hospitalar. Vamos lá, vamos prosseguir. Então nós temos aqui o resultado histórico, que é o DRE, nós vemos em maio os juros de CRI totalizando 1.400.000 e com as despesas abaixo de 10%, bem bacana. Então nós temos uma reserva de dividendos e uma distribuição de 96 centavos. Você vê que a maioria dos resultados é CRIs, temos um pouco de resultado de FIIs e caixa. Essas despesas e reserva de dividendos aqui, ele zerou essa reserva de dividendos para pagar esse 96 centavos. Então nós não teríamos muito mais do que esse R$1 aí não. Então nós vemos que está subindo o seu dividendo, a comparativo o resultado. Então ele fechou aqui o gap, então ele sempre estava distribuindo menos, distribuindo mais, quer dizer, do que o resultado. Isso era complicante nos últimos 2 meses, mas agora ele conseguiu. E como ele deve ter tido um resultado maior com essa alta dos FIIs que ele tem, por conta que ele distribuiu R$1, né? Então acho que não foi uma queimação de caixa, não. Então a gente tem aqui um pouco mais desses CRIs, que eu não vou tecer de comentários, qualquer coisa você baixa o relatório e lê um por um para saber qual é a estratégia, quando que foi adquirido, quais as perspectivas. E aqui a gente vai, vou dar um diminuído do zoom, e ver aqui o volume do preço e o valor fechou por cota. A negociação das cotas corresponde a abertura de R$100, então, e ele está fechando com R$81. Então você vê que R$100, então ele tem uma queda, uma performance negativa no longo prazo, desde quando ele foi criado.
Mas aqui você vê que o volume estava altíssimo, o volume começou a subir, depois caiu bastante com a queda desse fundo e agora volta a subir novamente. Então, a gente crê que por esse volume aqui, se for fazer um estudo, existe estudo de volume também, ele pode chegar bem próximo aí a esse patamar de 85, estabilizar nesse patamar, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse valor de 86 aqui, eu não aportaria nesse valor, dando uma minha opinião pessoal. Eu sempre gosto de falar da minha opinião. Por quê? Porque eu acho que, como a gente tem aqui uma perspectiva de talvez de um pouco de queda, para depois subir mais, isso o mercado sempre vai estar um pouco reticente pela essa gestão não ter as informações todas na mão. Então eu aportei ele bastante, estou com um ganho bom, porque eu aportei abaixo dos R$ 80. Mas esse valor agora, ele pode subir? Pode, mas ele tem que mostrar que realmente rompeu esse patamar de 91 e esse R$ 1 vai ser recorrente, para que ele possa subir para patamares mais altos, próximo ao IPO de R$ 100, pessoal. É isso que eu tenho para vocês, não venderia também no preço atual. Até esse patamar aqui de 90, 92 eu não vendo, que eu acho que não vale a pena. Espero que tenham gostado, comenta aqui também, dê o seu like se não deu, inscreva no canal e até a próxima. Bom investimento a todos. Fui!